Eu tô meio... Assim, Isso, bem mais pra frente. A postura de quem vai cabecear agora. eu vou aqui, tô conversando, vou me mexendo pra tu saber como é que... Sei lá, avisar ele. Acho que ele vai sair. Pra pau. Vamos pra pau. Postura? Uma aguinha. Eu não... A minha professora de Pilates, imagine um fio puxando sua cabeça. vê. Vai ficar... Tá bom? Beleza. Vê lá. Bom, entrevista com Cássio Shoa, servidor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias. E Cássio, acho que tem duas fases em relação ao que pode trazer para a gente, né? Tem a fase de estudante e estagiário na Rádio Universitária AM e depois a fase como servidor. E como gerente de programação da FM, que participou do GT e a reconstrução da rádio, né? Então, vou deixar você bem à vontade para contar essa história, Cássio. Vamos, né? Cronologicamente, né? Pra ver se... A minha história com a Rádio AM, ela começa justamente como estudante. Foi o lugar onde eu tive a primeira oportunidade de trabalhar em veículo. Isso foi muito importante na minha trajetória. E lá, que é um negócio que, inclusive, anos depois eu vou levantar essa bandeira lá no GT, já tinha esse caráter de ser um espaço onde os estudantes podiam experimentar todas as etapas de produção. Isso é muito importante, porque ali naquele cenário, muitos estudantes trabalhavam em veículos, eram colocados em funções menores e não tinham oportunidade de atuar em tudo. E a rádio universitária proporcionava isso. Então virou uma grande escola ali de formar muita gente nesse sentido. Já tinha essa pegada lá quando eu fiquei de 2008 a 2011. E aí tive essa oportunidade lá como estudante, trabalhei em projeto de extensão em parceria com o departamento de História, que história é essa. Fizemos lá o Teletema, no programa que tinha, né, aos sábados à tarde. E ali fazia dobradinho com a turma do 80 por hora, que já era outra turma, mas da mesma turma né, de faculdade minha, e enfim, que essa junção me levou até ficar com 80 por hora aqui, fazer parte da equipe na FM um tempo depois. Mas é muito interessante porque eu tenho uma história engraçada desse período, que é muito que a gente vivia fazendo laboratórios lá no departamento de comunicação, fazia muito programa de rádio. Então se ouvia na sala de aula, o professor pontuava alguma coisa, mas quando a gente foi para a M, pela primeira vez apareceu a figura do ouvinte. E a forma que a figura do ouvinte apareceu comigo foi muito engraçada. Que uma vez eu fazia o programa ao vivo e aí um dia precisei fazer um programa gravado por conta de escala de servidor lá, que não dava para fazer ao vivo. Aí precisei fazer gravado. E aí eu saio, gravei o programa e saio em seguida, pouco tempo depois, no caminho de casa, eu parei num posto de gasolina e aí fiquei muito feliz, porque por acaso, não imaginava isso, né? Por acaso estava o pessoal no posto vindo a rádio universitária. E era justamente o programa que eu estava fazendo ali no momento. Então, só que a minha alegria durou muito pouco, porque o frentista lá disse, tira dessa estação aí, porque o programa começou até bom e agora tá ruim. Tá horrível. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, para mim, como estudante, foi o primeiro contato com a figura do ouvinte. De que tudo aquilo que a gente fazia tinha uma pessoa do outro lado ouvindo. E que era uma realidade que a gente não tinha no laboratório lá do departamento de comunicação. Então eu comecei a fazer, ali mudou a minha chave como produtor de rádio, mudou a chave, que ali começou a aparecer a figura do ouvinte. Então eu só fazia o programa pensando naquele cara que falou que o programa começou ruim, depois começou bom e ficou ruim. E eu começava a pensar naquela figura, e aí é muito importante a gente pensar, aí você imagina como é importante ter uma rádio escola, porque é um laboratório a céu aberto. Né? É um laboratório literalmente a céu aberto, porque é muito importante, não existe a produção de rádio, ela fica deficitária quando ela não encontra o ouvinte, como toda comunicação, quando ela não encontra o final dela, ou quem vai receber a mensagem, não faz sentido nenhum. Então,
Daí que está a importância de uma rádio escola. Então tudo isso mudou muito a minha forma de pensar, isso eu levo até hoje. E é uma história curiosa porque a gente foi ali aquela primeira descoberta da figura do ouvinte. E isso a gente fez muito parte da minha trajetória até hoje no rádio. E aí em 2011 a rádio foi desligada por conta de um problema lá no transmissor. E aí o que acontece? Em 2012 eu volto para o núcleo agora como servidor, né, como servidor do núcleo, e aí tive a oportunidade ali de participar ativamente da volta dela, desde a compra do transmissor, que estava muito complicado, muito complexo. E aí a gente foi atrás, então tem toda uma história de ir atrás de fabricantes no Brasil, transmissores AM que já estavam quase sendo descontinuados. E aí a gente conseguiu, naquela época, adquirir um novo transmissor, a Rádio AM volta, né? E aí todo esse processo, ter a oportunidade de também trabalhar nesse processo da volta, logo em seguida, aqui já na FM, como gerente de produção, participar do GT, da volta, e que no GT voltou-se muito esse debate sobre a função da Rádio AM como rádio escola, né? Ressaltar essa função, a ideia de nomear ela em homenagem ao fundador, que foi uma ideia que surgiu justamente nesse GT. Então, ter participado desse processo foi muito importante, assim, dessa volta da Rádio AM, ter experimentado a importância dela como rádio escola e poder lá na frente trabalhar ativamente para que ela retornasse e com esse caráter. Eu acho que é o fundamental. Agora, novos desafios se colocam, vem a banda estendida aí, a migração das AMs, e é muito importante a gente continuar nessa luta para fortalecer esse caráter. É fundamental. É fundamental. Hoje que se discute em comunicação, o rádio ele vivo em diversos formatos, mas ainda a sua característica ali viva em múltiplas plataformas, mas o rádio em si vivo é fundamental. Ele continua sendo muito importante na formação dos alunos e é uma luta que a Rádio AM tem que segurar essa batalha. Eu acho que é o futuro, por aí, reforçar esse caráter de rádio escola, enfrentando os desafios agora da comunicação, como ela vai se moldando nesse novo contexto, né? Eu acho que é o que aponta para frente aí. Cássio, você lembra o ano que foi comprado e colocado o transmissor, que a rádio voltou a funcionar e ficou espelhando a programação da FM, não foi? Isso, ela tem uma volta, eu posso depois checar essa informação com mais cuidado, mas assim, foi em 2013, acho que 2013 para 2014. Cheguei em 2012, teve o tempo, por aí nesse tempo, ela volta em caráter experimental. Ela volta em caráter experimental, espelhando a programação da FM. Já foi uma batalha, inclusive, colocar o transmissor para funcionar, né? Aí eu acho que foi por aí, 2013 para 2014. Isso eu posso depois checar essa informação com mais cuidado, para dar uma certeza. Você lembra quem eram as pessoas que estavam à frente da Rádio Universitária AM no tempo que você era estudante? Conta um pouquinho como era esse funcionamento. Isso, lá a gente tinha, nesse momento, a rádio estava muito afastada do departamento de comunicação. Inclusive foi uma das pautas que animou a gente debater isso no GT, esse reencontro com o departamento de comunicação, que a gente achava que era natural que fosse uma extensão do departamento de comunicação, aquela rádio. Mas não era quando eu era estudante. Então, na coordenação de programação estava Lucivânio Jatobá, e na direção da rádio era uma pessoa de fora da universidade, era um radialista com larga experiência de muito tempo, que era José Bezerra, e eles estavam à frente da rádio. Mas mesmo assim, a gente tinha um projeto de extensão lá, que traziam os estudantes para essa realidade, né? Já tinha uma resenha esportiva que o próprio Zé Bezerra comandava, que fazia de lá também um laboratório. Muita gente se formou ali, muitos jornalistas esportivos se formaram ali naquela resenha ao vivo, era meio-dia por ali que ia ao ar. Então já tinha esse caráter, estava afastado do departamento de comunicação, que era uma pauta que a gente levantava muito. Inclusive tem uma história que eu achei por acaso, a Rádio AM numa placa toda comida de mato assim, lá dentro da reitoria, e tinha uma placa assim apontando Rádio Universitária AM. Eu disse, meu Deus do céu, eu fui caminhando,
e descobri por acaso, porque não se falava da rádio AM no departamento de comunicação. E essa questão eu pude trazer depois quando a gente estava no GT, né, da retomada da rádio AM. Foi uma pauta, inclusive, hoje eu acho que sanada definitivamente. Né? O departamento de comunicação abraçou a rádio Paulo Freire AM, agora Paulo Freire AM, e eu acho que o caminho tem que ser esse. Acho que nisso a gente conseguiu dar esse norte. Beleza. Liga muito mais. Obrigada. Pronto. Resolvido. Tem mais alguma coisa que eu não... Não, que eu me lembre. Só você tem alguma falta de informação aí que talvez eu possa puxar da memória.